Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo Rinite Alérgica, Diagnósticos e Tratamentos. Nesse presente vídeo, nós vamos falar a respeito de uma doença extremamente importante que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo. Porém, antes de começar a falar a respeito de rinite alérgica, nós precisamos entender que o sistema respiratório é extremamente eficiente e desempenha uma função primordial para o nosso organismo. Vamos começar a estudar um pouquinho a respeito da anatomia do sistema respiratório. Se nós olharmos nesta figura, perceba que o sistema respiratório é composto por órgãos localizados na cabeça, no pescoço e também no tórax. Já na cabeça, nós vamos encontrar uma estrutura anatômica chamada de nariz. O nariz é essencial no processo respiratório. O nariz não é apenas um local que permite a entrada do ar atmosférico no nosso organismo. No nariz, quando o ar atmosférico chega, ele vai passar por um processo de transformações que vão melhorar a qualidade do ar que nós estamos respirando. Esses processos são a filtragem do ar, também o aquecimento e a umidificação do ar. Agora, um ar filtrado, aquecido e úmido é um ar de melhor qualidade para chegar aos nossos pulmões. Do nariz, o ar vai ser conduzido para a faringe, laringe, traqueia e brônquios. Quando chega na região dos brônquios, o ar vai ser conduzido para o pulmão direito e para o pulmão esquerdo. Se nós ampliarmos o pulmão, nós podemos ver detalhes importantes, como a ramificação dos brônquios. Cada um desses brônquios vai ventilar um pulmão. Perceba além disso, com a ramificação dos brônquios, nós vamos ter bronquíolos cada vez menores e esses bronquíolos passam por outros processos de ramificações até chegar nas partes mais distais, preenchendo totalmente os pulmões. O que acontece? Nas extremidades dos bronquíolos, nós vamos encontrar estruturas que nós chamamos de sacos alveolares. Então, com a chegada do ar atmosférico até os pulmões, o ar vai ser conduzido dos brônquios para os bronquíolos ramificam e nas extremidades nós encontramos os sacos alveolares. Os sacos alveolares são estruturas importantes para permitir um processo chamado de hematose. A hematose nós podemos entender como sendo um mecanismo de troca de gases respiratórios. Vejamos como que isso ocorre. Se eu pegar agora para vocês uma dessas extremidades mais distais dos bronquíolos, nós podemos observar que nós vamos encontrar um grande conjunto de sacos alveolares. Vamos cortar esses sacos alveolares e observar como é por dentro desses sacos alveolares. Cortando um saco alveolar, nós vamos perceber que o saco é oco por dentro, como se fosse uma bola de futebol cheia de ar. Além disso, perceba um outro detalhe. Existem comunicações entre os sacos alveolares. Então, o que nós estamos percebendo até agora? No processo de inspiração, nós conduzimos o ar atmosférico para o nariz. No nariz, o ar atmosférico vai ser preparado para chegar até os pulmões. Chegando aos pulmões, o ar vai ser conduzido para toda a região dos pulmões até encontrar os sacos alveolares. Na inspiração, nós vamos encher os sacos alveolares de oxigênio, obviamente, entre outros gases respiratórios outros gases atmosféricos que não vêm ao caso nesse momento.
Se nós olharmos ainda nessa figura, perceba que ao redor dos sacos alveolares nós vamos encontrar capilares. Esses capilares apresentam duas extremidades. Uma extremidade nós chamamos de extremidade arterial. A extremidade arterial é rica em dióxido de carbono. O que seria a hematose? A hematose seria a troca entre oxigênio e o dióxido de carbono. E como que isso ocorre? Essa troca vai ocorrer por um mecanismo de difusão simples. Isso quer dizer o seguinte: dentro dos alvéolos pulmonares, nós vamos encontrar uma alta concentração de oxigênio. Por difusão simples, o excesso de oxigênio presente no interior dos alvéolos pulmonares sai dos alvéolos pulmonares e vai chegar até os capilares. Nos capilares, o oxigênio liga com a hemoglobina presente no interior das hemácias e vai oxigenar todos os nossos tecidos. Também por um processo de difusão simples, vai ocorrer a transferência do dióxido de carbono presente no interior do capilar arterial para o interior dos alvéolos pulmonares. Dos alvéolos pulmonares, o dióxido de carbono vai ser liberado do nosso organismo pelo processo de expiração. Esse mecanismo fisiológico que ocorre no nosso sistema respiratório é altamente eficiente. Tanto isso é verdade que, na maioria dos casos, nós nem percebemos que estamos respirando. Porém, em algumas doenças, como a rinite alérgica, que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo, esse sistema pode ser prejudicado, o que vai diminuir drasticamente a qualidade de vida de um paciente. A rinite alérgica nós podemos entender como sendo uma resposta exagerada do sistema imunológico mediante a presença de substâncias que normalmente são inofensivas para o nosso organismo. Essas substâncias que são normalmente inofensivas ao nosso organismo, nós damos o nome de alérgenos. Os principais alérgenos que podem acometer o nosso organismo e originar uma crise de rinite alérgica são pólen, ácaros, além da poeira. Então veja o que acontece. Na presença desses alérgenos, seja o pólen, seja o ácaro, seja a poeira, esses alérgenos vão entrar em contato com o sistema respiratório e isso vai causar respostas inflamatórias. Essas respostas inflamatórias vão levar a um conjunto de sintomas desagradáveis relacionados com a rinite. Um paciente com rinite pode apresentar alguns sintomas, como, por exemplo, coriza, espirros constantes, congestão nasal e coceira. A coceira pode ser ao redor da área do nariz, como também em outras partes do corpo. Agora que nós já começamos a aprender o que é a rinite, vamos ver qual é a relação entre rinite e o sistema respiratório. A rinite alérgica vai desencadear uma série de eventos que podem ter um impacto constante, duradouro, na saúde respiratória de uma pessoa. Esses efeitos vão prejudicar o bom funcionamento do sistema respiratório. Vimos há pouco que a rinite vai levar a um quadro de inflamação. Essa inflamação pode levar a mucosa nasal a secretar uma quantidade exagerada de muco. O excesso de muco secretado pelo nariz vai dificultar a entrada de ar
no interior do nosso nariz. Isso vai levar a um quadro que nós chamamos de congestão nasal. Porém, a inflamação não fica apenas no interior da cavidade nasal, pode afetar outras regiões. Por exemplo, pode ocorrer a inflamação nos seios paranasais. O que são esses seios paranasais? Os seios paranasais podem ser entendidos como sendo cavidades ocas e aéreas que estão localizadas ao redor do nosso nariz. Os principais seios paranasais que nós temos são os seios maxilares, o seio etimoidal, os seios frontais e o seio esfenoidais. A inflamação dos seios paranasais vai levar a um quadro que a maioria de vocês já conhece. Seria chamado de sinusite. Em outras palavras, a sinusite seria a inflamação dos seios paranasais. Além disso, a inflamação pode atingir inclusive os nossos pulmões. Nos pulmões pode ocorrer uma resposta inflamatória nos brônquios. Esta resposta inflamatória nos brônquios vai levar a um aumento da secreção do muco. Agora veja, os brônquios inflamados, a secreção do muco vai dificultar a chegada do ar atmosférico até os alvéolos pulmonares. Isso vai causar uma eficiência drástica no funcionamento do sistema respiratório. Neste caso, quando a inflamação atinge os pulmões, a pessoa vai ter sintomas extremamente graves, com a sensação de sufocamento e falta de ar importante. Agora que nós já falamos bastante a respeito da relação entre a rinite e o sistema respiratório, vamos ver agora como essa condição pode ser diagnosticada e exemplos de tratamentos. Diagnosticar a rinite e tratá-la é extremamente importante para devolver a qualidade de vida para um paciente. Como que a rinite pode ser diagnosticada? Existem alguns métodos importantes. Um método que pode diagnosticar a rinite seria o teste cutâneo de alergia. No teste cutâneo de alergia, o médico vai colocar alguns alérgenos conhecidos sobre a pele de um paciente e observar a reação alérgica que esse paciente vai apresentar. Esse teste, o teste cutâneo de alergia, é altamente eficiente para identificar alérgenos relacionados com o sistema respiratório. Um outro teste que pode ser conduzido seria exames de sangue. Exames de sangue têm como finalidade identificar a presença de anticorpos específicos, como os anticorpos da classe IgE. Esses anticorpos podem ajudar a identificar alérgenos que vão desencadear uma rinite alérgica. Os tratamentos podem ser farmacológicos ou até mesmo outros tipos de tratamentos que vão prevenir a rinite alérgica. Vamos começar a ver quais são os tratamentos farmacológicos. Um tratamento amplamente utilizado seria administrar para o paciente um remédio chamado de antihistamínico. Os antihistamínicos têm como finalidade ajudar a aliviar os sintomas de uma alergia, da rinite alérgica, como, por exemplo, espirros, coriza, coceira, congestão nasal. Um outro medicamento que pode ser prescrito para o paciente são os corticoides. No caso, o corticoide nasal vai ajudar a aliviar uma inflamação mais importante e tratar sintomas mais graves desta condição, como, por exemplo, a asma, que inclusive será o tema do nosso próximo vídeo.
Pode também ser sugerido para o paciente utilizar broncodilatadores. Isso porque a rinite alérgica, conforme nós vimos, pode levar a quadros inflamatórios no pulmão e isso vai dificultar a chegada do ar até os alvéolos pulmonares, que vai dificultar, por sua vez, a hematose, as trocas de gases respiratórios. E uma medida extremamente importante que vai auxiliar de sobremaneira a prevenção da rinite alérgica seria manter a casa extremamente limpa. Um ambiente limpo, ventilado, arejado, com diminuição de carpetes, tapetes que podem levar o acúmulo de ácaros, mofo, poeira, pode melhorar a qualidade da vida da pessoa, diminuindo as crises de rinite alérgica. Pessoal, a respeito de rinite alérgica, essas eram as informações que eu gostaria de passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que esse vídeo de alguma maneira tenha contribuído com o seu conhecimento e a sua formação. Se você chegou até aqui, não esqueça, deixe aquele like. Se não for inscrito, se inscreva no canal e nos vemos em breve. Muito obrigado por assistir o meu vídeo e até mais.